Boa, rapaziada! Tudo certinho aí, senhoras e senhores? Na mãe do gato? Tudo bom? Bom! Vamos lá, então. Seguinte, essa aulinha extra aqui vai ser para ajudar alguns de vocês, já que teve muito questionamento com relação à apostila 2, que vocês vão precisar entregar até amanhã. Estou postando esses vídeos agora na noite de terça ou na madrugada de quarta, para tentar ajudar você. Então dá tempo de dar uma olhadinha, tentar fazer, beleza? Vamos lá, então, rapidão, para não gastar muito tempo de vocês. Então é o seguinte, meus queridos, vamos lá. A gente aqui vai falar sobre as partes da sociedade no começo do século XX, no começo da República, então, que estão meio marginalizadas, né? A questão indígena e a questão dos afrodescendentes, firmeza? E a partir disso, eu espero ajudar vocês a refletir um pouquinho também sobre nossa atualidade. Bora lá. Tem a ver também bastante com o vídeo do Brasil.doc, as guerras do Brasil.doc, que eu coloquei lá para os senhores. Então, nosso primeiro exercício aqui era para você ler um texto sobre a criação do sistema do Serviço Social de Proteção ao Índio, né? E vamos lá. Você leu esse texto, era para você responder a seguinte questão: qual é o assunto da lei? A lei falava sobre justamente a criação de um serviço de proteção ao índio, beleza? Esse serviço de proteção ao índio, ele foi criado por Vargas numa tentativa de criar uma nacionalidade, beleza? Os índios faziam parte do Brasil, foi uma das partes que fizeram a cultura brasileira, então era preciso preservar essa cultura, certo? E nós temos um pequeno problema, né? O Serviço de Proteção ao Índio, ele vai olhar os índios como crianças, às vezes, como incapazes. Então, vai ser preciso o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, tutelar, cuidar dos indígenas para que eles não desaparecessem como se eles não fossem capazes, certo? Nós temos aí um probleminha. Bom, qual seria o papel do Estado na proteção aos indígenas? Meus senhores, o papel do Estado na proteção aos indígenas é garantir o território indígena, certo? Garantir a posse de terra, o direito dele de ter sua própria cultura e de fazer parte de uma nação. Mas nós temos um probleminha aqui. Por quê? Se você olhar aqui no papel do Estado, prestar o índio proteção, garantir a efetividade de posse de terras, utilizar os meios mais eficazes para evitar que os civilizados invadam as terras dos índios, olha o que a lei diz: evitar que os civilizados invadam a terra dos índios. Quer dizer, os índios eram selvagens, então, eram não civilizados. E o que é ser civilizado? Então já temos aqui uma lei que olha para o indígena de forma preconceituosa, certo? E que trecho da lei mostra que o modo de vida dos indígenas não era aceito pelo governo? Olha aqui. Essa lei que fala sobre a criação do Serviço de Proteção ao Índio, ela diz que é preciso melhorar as condições materiais da vida indígena. Os índios precisavam, será, melhorar as condições materiais? Será que eles queriam? Foi perguntado isso para o índio? Despertando o gosto do índio, isso aqui é uma barata, para a agricultura e indústrias rurais. Então, o Serviço de Proteção ao Índio ia fazer com que o índio percebesse que ele precisava fazer a agricultura e a indústria rural. Ô, meu querido, como é que o indígena conseguiu sobreviver até então sem isso? Estão percebendo uma coisinha? Eles estão querendo o quê? Modificar a cultura indígena. O indígena tinha e tem uma cultura completamente diferente. Ele não quer acumular, ele não quer enriquecer, ele quer sobreviver, viver a vida dele sem maiores luxuosidades que a gente considera luxo. O luxo para a cultura indígena é outro. É isso que o Estado daquela época não entendia, certo? Então, vamos lá. Criar postos visando atrair o índio e fixá-lo pela cultura sistemática de terra, estabelecimento das indústrias rudimentares mais necessárias. Quer dizer, era preciso desenvolver o indígena para que ele se integrasse à nação brasileira, porque assim ele ia ficar fora. Meu Deus, hein? É grave. E hoje em dia, como é que esse indígena é tratado?
Primeiro que esse SPI não existe mais, certo? Não, agora nós temos um outro órgão que cuida do indígena, que trata da questão indígena, que é a FUNAI, certo? A Fundação Nacional do Índio. Foi criada em 67, então, durante o período militar, beleza? E busca também proteger e promover os direitos dos povos indígenas. Por que proteger? Porque agora a gente tem um problema de terras bastante grave. Aliás, agora não, há um bom tempo. O indígena ele não tem um desenvolvimento de armas tão grande. E quem quer essas terras dos índios, às vezes tem uma organização de armas e uma organização também quase militar bastante grande. E aí é fácil para mandar o índio embora, inclusive utilizando o assassinato deles, e isso não é muito raro não, beleza? Assegurar que o índio mantenha suas tradições, ótimo. Contribuindo para o respeito à diversidade e consolidando o Estado brasileiro como pluriétnico. Quer dizer, hoje a FUNAI trabalha o quê? A Fundação Nacional do Índio, ela trabalha o direito do índio viver da forma como ele quer. Ela não quer mais que nem a outra lei desenvolver o indígena, beleza? Então aqui pelo menos o índio pode ter a sua própria cultura. E entender, a sociedade brasileira precisa entender uma coisa, até hoje, principalmente com os indígenas. O diferente, ele não é uma ameaça. Ameaça, aí falando, usando a história, ameaça é aquilo que quer tornar todo mundo igual. Isso é uma ameaçinha, beleza? Tomem cuidado. Bom, a FUNAI também hoje promove estudos sobre a questão da cultura indígena, certo? Que vai ser bem interessante também. E esses estudos, eles tentam ajudar na demarcação dos territórios das reservas indígenas, e essas reservas são monitoradas e fiscalizadas pelas terras indígenas. Quer dizer, se há alguma invasão a alguma reserva indígena, é a FUNAI quem tem que atuar. Beleza? Tudo bem? Bom, então já respondemos a questão número 1 lá. Qual é o órgão no Brasil responsável pela demarcação das terras indígenas? Acabei de responder para vocês, meus senhores. Isso aqui, ó, fita dada já, certo? Então, é a FUNAI. Beleza. Vamos lá. Essa aqui, ó. Então, a gente já trabalhou a questão do índio. Nós vamos para a questão agora do segundo texto, o texto grandão, que fala sobre a questão da influência africana na cultura brasileira. Eu acho complicado até falar, porque tem gente que acha que somos poucos influenciados pela cultura africana. Eles basicamente sustentaram o Brasil com seu trabalho durante 388 anos, 350 anos, não vou exagerar. E é óbvio que uma população que sustenta um país, vamos dizer assim, e que é a maioria da população durante mais de 100 anos, porque eram os africanos, os afrodescendentes eram aqui, quando acabou a escravidão no Brasil, mais da metade da população no Brasil, é óbvio que vai influenciar. Chega a ser inocente uma pessoa acreditar que a cultura africana não está no meio de nós. Então, quando eu vejo algumas pessoas falando, mas eu não sou descendente de africano, você precisa estudar mais, ou você está querendo esquecer uma coisinha que você estudou, beleza? Bom, sobre o que trata o texto e quais são os temas centrais. Acabei de falar aqui sobre a questão da influência africana, da resistência também, e de como isso hoje ainda está permeado. A gente está o tempo todo convivendo com essa questão da cultura africana no nosso dia a dia, em todos os âmbitos. Não é só na música, não é só na culinária, mas o tempo todo, beleza? E a questão dos problemas enfrentados pelos descendentes de africanos não é uma questão só deles, é uma questão de todo o país, de todo mundo, inclusive de quem não se acha descendente de africano, beleza? Bom, vamos lá. O que se pode concluir com base no segundo parágrafo? Esse aqui, ó, é o segundo parágrafo, beleza? Então tá aqui, os africanos embarcaram nos portos brasileiros com suas crenças, formas. Meus senhores, o que está tentando ser dito aí é o seguinte: houve uma mistura de culturas já na chegada dos africanos aqui, certo?
eles vão começar a desenvolver técnicas, eles vão influenciar os portugueses, vão influenciar os europeus, vão influenciar os indígenas com a sua cultura, da mesma forma que eles vão ser influenciados, certo? Vamos lembrar que quando eu falo africano, parece que é uma coisa só, né? Os africanos. Havia uma pluralidade de culturas muito grande na África. Portanto, africano é uma redução muito grande, mas vamos continuar chamando dessa forma. Mas a gente não pode esquecer que não havia entre os africanos essa ideia de que nós somos africanos. Não. Havia inclusive uma rivalidade, às vezes centenária, entre as tribos. E de repente essas tribos eram colocadas no mesmo barco. E aí elas precisavam se comunicar. As culturas, as línguas, as rivalidades, tudo isso vai ser um fator que vai dificultar a união desse povo escravizado. Mas sim, eles vão buscar, sim, resistir, vão buscar a união para tentar se livrar da escravidão. Não houve passividade, dos escravizados aqui no Brasil. Eles sempre vão buscar resistir. Resistir de toda forma possível. Beleza? Tudo bem? Bom, você consegue... Isso aqui a gente já conversou. Com base no texto, é possível afirmar que ocorreram trocas culturais intensas entre africanos, portugueses e indígenas ao longo da história brasileira? Oh, pelo amor de Deus, hein? Demais. De todos os âmbitos. Certo? Eu trouxe aqui só algumas. Aqui você tem, ó. Opa! Aqui você tem alguns termos que a gente usa hoje, beleza? Que são de matriz africana. Um despacho, banguela, baiano, xingara, umbanda, senzala, pipoca, moleque, marimbondo, cachimbo, batuque, angu. Isso aqui, estou falando na língua, né? Só na questão de língua. Sem falar de modos de produção que eles trouxeram. Na época da mineração, os africanos desenvolveram muito a questão de extração, eles trouxeram muita tecnologia, modos novos de extrair os metais do solo, de como fazer isso. Então, basicamente, tudo que foi usado para tirar o ouro das terras de Minas Gerais durante o período da mineração era tecnologia africana. Aqui eu trouxe também alguns termos indígenas, beleza? Inclusive, você está morando numa cidade cujo o nome vem do tupi, Taubaté, que significa, olha lá, aldeia elevada. Alguns falam de aldeia altas, outros falam de aldeia grande, beleza? Que era o nome da tribo indígena que vivia ali perto onde é o Cristo. Sabe onde tem o Cristo aqui em Taubaté? Então, era ali que estava a aldeia quando chegou aqui o nosso colonizador Jacques Félix, beleza? E é dali que partiam algumas bandeiras, tudo bem? Ó, e você achando que você eu não tenho nada a ver com os indígenas, vai lá. Bom, que relação é possível perceber entre a cultura, resistência e superação no caso dos africanos? Traz isso para o Brasil. Olha, meus senhores, a cultura africana, ela é basicamente nesse momento aí de resistência. Todas as tribos que vieram da África, elas vão buscar resistir, elas vão buscar não perder a sua cultura. Inclusive, às vezes, elas vão disfarçar a sua cultura na cultura do outro. Por exemplo, vou dar só um exemplinho. Eles eram obrigados a rezar para os santos, a rezar para as imagens dos santos. Então, eles começaram a atribuir para cada santo um orixá, um deus que eles acreditavam. Então, nós temos, por exemplo, alguns santos. Por exemplo, São Jorge, que era tido como Ogum para a cultura de algumas tribos africanas, beleza? Nossa Senhora é Iemanjá. Então você tem várias formas de resistência. Eles disfarçavam a cultura deles na cultura que eles eram obrigados a seguir. Tudo bem? Aqui a gente também está vendo uma imagem de uma rapaziada dançando a capoeira. Se você reparar aqui no fundo, já tem um gambé, já tem um cara já querendo garfar, o cara já está com um pau na mão ali, porque a capoeira era proibida, beleza? Era uma forma de dança disfarçada. Era um modo de dançar o que eles queriam representar,
mas também era uma forma de luta, uma arte marcial. Interessante. Se você ver aí, os caras são meio que saindo na mão. Falar que os africanos aceitaram passivamente todo o tempo o controle? Claro que não. Nem os indígenas, beleza? E existiram algumas rebeliões violentas, claro, sim, muito. Alguns escravos que foram violentados a vida inteira e no momento que eles conseguiam, eles também cometiam alguns assassinatos, beleza? Aqui não estou falando que está certo, o que eu estou dizendo é que houve rebeliões desses escravos que sofriam a vida inteira, certo? Beleza. A religião é uma forma também, como eu já disse, de resistência. O candomblé, depois a umbanda, vai ser uma forma de resistência perante a cultura que eles eram obrigados a aceitar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de cultura. Eu não sou no candomblé, não sou na umbanda, não sou evangélico, não sou católico, então eu quero que eles morram, eles deixem de existir. Não é bem assim, beleza? A partir do momento que você vê uma cultura sofrendo preconceito, sofrendo violência, isso é uma ameaça para todo mundo, porque uma hora pode ser a sua cultura que vai ser perseguida. Então, tome muito cuidado. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas acham que todo mundo tem que pensar igual. Não, não, não. Vamos pensar diferente, beleza? Só que o pensar diferente não me autoriza a agredir a outra cultura. Eu tenho que ter respeito. É uma coisa que todo mundo busca. Respeito. Beleza? Certinho? Bom, qual a sua opinião sobre o assunto tratado no texto? Eu quero dizer o seguinte, irmão. Dá uma olhada nesse quadro aí da Tarsila do Amaral. Chama Operários. Ela representou um pouquinho do que é a nação, a população brasileira. Você está vendo algum tipo físico aqui específico? Ou você está vendo um monte de pessoas diferentes? É isso que a gente é. Então, quando se fala de Brasil, não falamos em um tipo físico, mas falamos em vários. Você tem preto, branco, amarelo, baixinho, gordo, alto, alemãozão, já tem japonês, asiático, você tem a loirinha, você tem um mulato, você tem todo mundo, você tem um indígena, tem um índio, Meus senhores, olha para o seu redor, olha para a sua escola. A formação do Brasil, ela é diversa, ela não vem de uma matriz única, beleza? Então temos que ter cuidado. Espero ter ajudado vocês. Sei que o papinho hoje foi meio pesado, rápido, mas ficamos por aqui, beleza? Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpe se eu não personagem, mas não gosto da Marília. E ó, usa máscara vacinal.